Olá, caros alunos, bem-vindo a mais uma videoaula de ciências. E hoje nós vamos dar início ao conteúdo bastante extenso, que é o conteúdo envolvendo o reino animal. Só dando um breve lembrada de tudo aquilo que já passou, já estudamos os vírus, que não são considerados ser vivo, devido às suas características, e uma delas é a incapacidade de reproduzir por conta própria, e sim precisar de uma célula viva para que ele possa se reproduzir. Falamos também do reino Monera, assuntos envolvendo as bactérias, aí a gente falou das suas características, doenças envolvendo bactérias. Em seguida, comentamos um pouco sobre o reino protista, também das suas características, doenças envolvendo seres vivos, bem como lá nos vídeos também nós falamos de doenças, E depois a gente chegou ao conteúdo dos fungos, os fungos, seres unicelulares, ou pluricelulares, que se divide em 3 grupos: os necrófagos, os decompositores e os que formam associações mutualísticas com outros seres vivos. Vimos a importância também dos fungos dentro da economia para o ser humano, já que os fungos estão diretamente envolvidos na produção de pães, na produção de bebidas, entre outros artefatos alimentícios. E aí a gente encerra o conteúdo dos fungos quando a gente falou da sua reprodução, que podia ser uma reprodução do tipo sexuada. Então hoje a gente vem para o nosso conteúdo do reino animal. O reino animal se divide em 2 grandes grupos: o grupo dos invertebrados e o grupo dos vertebrados. É isso? Então você já deve ter estudado lá com a titia, lá na época do Fundamental 1, com a professora, que vertebrados são todos aqueles que têm coluna vertebral e invertebrados são todos aqueles que não têm coluna vertebral. Então, dou aqui essa lista de animais para vocês: cobra, um sapo, uma minhoca, um cavalo, certo? Um cachorro. Qual desses animais é vertebrado e quais que não são vertebrados? Então, se você falou que a minhoca é invertebrada, então tudo bem, você acertou. E todos os outros que estão aqui são vertebrados, ou seja, eles possuem uma coluna vertebral. Então nós vamos dividir o estudo do reino animal nesses 2 grandes grupos. A começar pelos invertebrados, dos mais simples ao mais evoluído, e depois a gente entra nos gatos e encerra lá no reino animal dos vertebrados. Então, caros alunos, trata-se de um reino que possui mais de 1 milhão de espécies catalogadas. Certo? Então, é um grupo bastante extenso, tá bom? Mas nós vamos estudar passo a passo. E o que é que nós vamos estudar nesse conteúdo que envolve o reino animal? Onde vive, o que come, como fazer a sua digestão, como é a sua respiração, como o alimento que ele ingere é secretado para fora do corpo, como as substâncias circulam dentro do corpo desse animal, como eles se sustentam, como eles se reproduzem, como se comunicam com o meio ambiente onde eles estão inseridos, e qual a importância desses animais, para o meio ambiente em geral. Então, essa listazinha que eu falei para vocês, a cada tópico que a gente falar sobre um determinado grupo de animais, então nós vamos ter que olhar essas listazinhas uma a uma, passo a passo. Ok? Então vamos para o nosso assunto propriamente dito. Aqui está. Reino animal, vamos começar o assunto falando dos invertebrados. Então a gente vai começar do mais simples ao mais evoluído, como eu já disse anteriormente. E o animal mais simples que nós temos no nosso meio ambiente, neste planeta Terra, são os poríferos. Então nós estamos no grupo dos poríferos. Então, esses animais, como é que eles são? São animais multicelulares. Então eles são pluricelulares, é uma característica do reino animal ser pluricelular. Então você não vai encontrar animal unicelular. Então eles são, de forma geral, as características gerais dos animais: pluricelulares, certo? Eles são autótrofos,
eles se reproduzem de forma sexuada ou assexuadamente, pode ter os dois, certo? Em ambos os casos podem até ser hermafrodita, mas sem autofecundação em alguns casos, ok? Então, são características próprias desse reino, tá? Então, para a gente dar início, né, a aprofundar o estudo, começamos com os poríferos, seres pluricelulares, porém são bem simples. Ele é um pouquinho mais evoluído do que um protozoário, né? Então, nós temos para os poríferos o que nós conhecemos como espongiários, pois esse reino, conforme o nome já diz, né, no reino animal, essa classe dos poríferos, conforme o nome já diz, os poríferos são animais que têm poros, ou seja, o corpinho todo cheio de buraquinhos que são poros, né? A importância desse poros, um pouquinho mais adiante, a gente vai ver ainda neste vídeo. Então, esses animais são conhecidos como espongiários. Nós conhecemos eles, né? São exclusivamente aquáticos, tá bom? E de vida fixa. Esses animais vivem fixos no substrato. Então, não é um animal que você vai ver, né, apesar de ser aquático, nadando por ambientes marinhos ou de água doce, apesar da grande maioria deles ser marinho. Eles sempre vão estar presos a uma rocha, certo? A um substrato, ou até mesmo em cima de naufrágios. Isso é muito comum a gente ver esses animais fixos neles, tá? Podem viver isolados, sozinhos, ou formando colônias como os corais, tá bom? Então, são animais que as suas células, né, eles não formam tecidos definidos, tá bom? Então, vamos logo entender de cara que os poríferos não têm tecidos, são apenas células sobrepostas que ali têm as suas devidas funções. Tá? Então, vamos entender um pouquinho agora sobre o corpo dos poríferos. Aqui eu tenho um exemplo de uma esponja, né, esponja do mar, tá certo? Muito comum nos nossos corais, né? Deixa até mais algumas imagens para vocês um pouquinho à frente, tá? O que nós temos no corpo desses animais, tá? Se a gente fizer um corte longitudinal desse animal, né, vou mostrar a imagem aqui do lado para ficar melhor o entendimento, né? Se a gente vê o corte do corpo desse animal de uma forma mais aprofundada, de uma forma melhorada em 3D, né, nós vamos ver que ele é cheio de poros, certo? Cheio de poros. Esse poros tem uma explicação, tá? Esses animais, eles são filtradores, vamos dizer assim, certo? Como é que eles se alimentam? Simples, eles pegam, né, os plânctons que estão dispersos na água, filtram por seus poros e ali eles se alimentam desses plânctons. Mas como isso ocorre, né? Dentro do seu corpo, o seu corpo é dividido da seguinte forma, né? Existe, conforme vocês vão ver aqui na imagem do lado, tá? Na parte interna do corpo desse animal, várias célulazinhas que são chamadas de coanócito, que é este exemplo melhorado que eu fiz para vocês, certo? O coanócito, ele tem um flagelo que está em constante movimento. O que esse flagelo faz de importante com esses movimentos e esses batimentos? Ele faz com que a água que está fora do corpo do animal entre pelos poros, caia em uma cavidade, que é essa cavidade central aqui, chamada de átrio, certo? Conforme essa água cai dentro do átrio, ela circula e é expelida para fora, tá? É expelida para fora pelo que nós chamamos de ósculo. No processo em que a água está dentro do corpo deste animal, aí o coanócito faz a captura dos plânctons, certo? Representado aqui por esse desenhozinho vermelhinho, tá? Os plânctons ficam presos ao colarinho do coanócito, que por sua vez o coloca para dentro da célula, tá? Onde vai ser digerido. Nesse processo de digestão, o que ocorre em toda digestão? Há sempre, né, um substratozinho que vai ser expelido para fora. Então, uma vez digerido, tá? Então vai ser expelido para fora aquilo que não serviu de digestão, ou seja, o que foi, né, eliminado. Vamos dizer assim, as fezes. Tá? Então, quando o plâncton é digerido, logo abaixo dos coanócitos, nós temos outras células, tá? Conforme nós vamos ver aqui na imagem também. Tá? Nós temos outras células que são
as células chamadas de amebócitos. Certo? Os amebócitos pegam esse alimento já digerido, tá bom? E transmite para o restante do corpo, para as outras células do porífero. É bom lembrar que os poríferos, eles só têm dois tipos específicos de células. Ou as células que possuem flagelos, que são os coanócitos, ou as que não possuem flagelos, que são os amebócitos. Dentro do corpo desse animal existe minúsculas espessuras chamadas de espículos, que funcionam como se fosse o esqueleto do animal, certo? Que dá uma rigidez ao corpo desse ser vivo. Com isso ele consegue ficar rígido, suportar as ondas, as correntes marítimas e fazer com que todo o processo aqui dentro de digestão, captura de alimento funcione. Certo? Então, isto é os corpos dos poríferos. Vamos falar agora sobre a reprodução. A reprodução dos poríferos, caros alunos, é bem simples. Esses animais podem se reproduzir tanto de forma sexuada como de forma assexuadamente. Né? Bem rápido para a gente poder entender o que é esses dois tipos de reprodução. Né? Reprodução sexuada, quando eu tenho a mistura, vamos dizer assim, a união dos dois gametas, tanto masculino como feminino. Quando os dois se unem, eu tenho reprodução sexuada. Quando eu não tenho a união desses gametas, então trata-se de uma reprodução assexuada. Então nós vamos explicar isso começando falando um pouquinho sobre reprodução sexuada dentro dos poríferos. Certo? Então, como funciona essa reprodução? Uma esponja, tá? Botei o símbolozinho masculino e outro feminino ali. Uma esponja, ela produz o seu gameta. Quando o gameta está maduro, ele é eliminado pelo ósculo. E esse gameta fica livre na água, então com a corrente marítima ele vai ser levado. Uma hora ele chega a entrar pelo poro de dessas esponjas. Então quando ele chega dentro da esponja, ele vai fecundar um óvulo que esteja lá dentro da esponja, vamos dizer assim, a esponja feminina. Assim como ocorreu com o gameta masculino aqui. Então esse ovo, quando ele está maduro, ele vira uma larva ciliada que é expelida pelo ósculo. Essa larva começa a viver nadando dentro do ambiente aquático até encontrar um substrato, onde ele vai se fixar e gerar uma nova esponja. Tá? Esse é o tipo de reprodução sexuada que nós temos dentro do grupo dos poríferos. Agora, falando de reprodução assexuada, e aqui eu trago um exemplo para vocês de uma reprodução por brotamento. Tá? Então, o que nós temos aqui? Uma esponja, qualquerzinha, lá no seu substrato, no seu cantinho, vivendo naturalmente, fazendo o seu nicho ecológico funcionar. Tá? Então, o que ocorre? Com o passar do tempo, ela começa a gerar um broto. Esse broto vai crescendo e chega uma hora que ele desprende da esponja mãe, vamos dizer assim, cai no solo, é isso? E com isso ele começa a se gerar por conta própria, formando uma nova esponja. Então nós temos aqui, certo? Dois tipos de reprodução, tá? Sobre o grupo dos poríferos no reino animal dos invertebrados. É bem simples, é isso? Então vocês viram aí como ele se alimenta, certo? Começa a reprodução, viu como o alimento circula dentro do corpo, viu qual a importância dele, dos poríferos, para o ambiente aquático, pois ele tem uma função de filtrar esse alimento, é isso? Os plânctons fazem a captura da matéria orgânica, se alimentam da matéria orgânica, e os poríferos, por sua vez, se alimentam dos plânctons. Então, a gente precisa cuidar bem desses nossos animais dentro do seu nicho ecológico, tanto no ambiente aquático, marinho, que é onde eles estão na maioria, como no ambiente de água doce. Nós vamos agora virar a página, né, e vamos falar agora sobre o segundo grupo dos invertebrados, os quinidários. Continuemos o nosso conteúdo agora falando do segundo grupo, tá, dos animais invertebrados, né, que está aqui recorrente no nosso conteúdo do reino animal. Agora nós vamos falar dos quinidários. Tá? Você sabe qual é esse animal, talvez não conheça pelo nome, mas você sabe se eu falar um exemplo para você. Já ouviu falar em água-viva? Já viu uma? Não, provavelmente não. Né? Já deve ter visto uma caravela no mar, talvez. Ou até mesmo
uma anêmona do mar. É bem comum nos nossos corais aqui no nosso litoral do Ceará. Mas estes são os exemplos que eu trago para vocês do reino animal, envolvendo aqui o grupo dos quinidários. Tá? Então, eles são um pouquinho mais evoluídos do que os poríferos, que a gente acabou de comentar, por várias particularidades. Uma delas é a forma como este animal captura o seu alimento. Segundo, como ele faz sua digestão. Certo? Então, e também a questão da movimentação, pois aqui nós vamos ver animais que já conseguem ter uma vida livre, nadando, em vez de ficar apenas fixo a um substrato, né? Uma vida séssil. Então, trazendo para vocês o reino animal, os quinidários nós podemos classificar eles em dois grupos, certo, pessoal? Ora, eles podem ser chamados de pólipos ou de medusas, certo? Os pólipos são aqueles que vivem fixo, parado, tá? Como os poríferos. E as medusas vão ser aquelas que já conseguem viver uma vida livre, nadando, tá? Seguindo as correntes marítimas, né? por mundo afora, tá bom? Então, nós temos, tá? Dois exemplos, os pólipos, tá? E as medusas. Então, as medusas aqui, conforme vocês estão vendo, ó, tá? Tem um formato como se fosse de um guarda-chuva. Então, nós podemos já lembrar, neste caso, né, da água-viva, certo? Do exemplo também das caravelas, tá bom? Pois esses vão viver livremente nadando, tá? E o caso dos pólipos são aqueles que vivem fixo, tá bom? Como o caso aqui da anêmona do mar. Ou até mesmo da hidra, que é um exemplo mais clássico dos pólipos. Então, nós vamos falar um pouquinho, passo a passo, um a um, desses dois carinhas aqui. Lembrando que as características gerais envolvem os dois grupos, tanto os pólipos como as medusas. Primeira diferença que nós enxergamos, além deles viverem nadando ou fixo, certo? É a questão da posição da boca nestes animais. Nos pólipos, a boca se localiza na parte superior, já que esses animais vivem fixo, então a sua parte, né, superior está para cima. Então, esses animais possuem boca na parte superior, enquanto as medusas existe a boca na parte inferior. Certo? O que isso implica na digestão desse animal? Simples. Esses animais, caros alunos, eles possuem um corpo, tá? Vamos colocar essa imagem aqui, separar as duas imagens para vocês melhorando aqui. Tá? O corpo desses animais, são, no caso dos pólipos, cilíndrico, possui uma única abertura, como eu já falei. Esta abertura fica em contato com uma cavidade denominada cavidade digestória, certo? E a parede do corpo desse animal é revestida exatamente pela epiderme. Tá? Então existe a epiderme no corpo desse animal na parte externa. Bom, algumas células da epiderme se aperfeiçoaram, modificaram, recebendo o nome de quinidócitos. Vamos voltar para cá. Pronto, voltamos para cá. Tá? Os quinidócitos são de extrema importância dentro desses animais, pois é uma característica evolutiva que esses animais já têm para a captura de alimentos. Tá? Então funciona assim. Ó, vamos colocar aqui a imagem do quinidócito para você entender quais são as estruturas do quinidócito. Tá? Lembrando, esse tipo de célula está estendido pelo corpo do animal, principalmente nos seus tentáculos. Tá? Pois é pelos tentáculos onde há a captura de alimento. Pequenos crustáceos, peixes, alguns tipos de moluscos também. Esses animais conseguem capturar através dos tentáculos. Tá? Leva esse animal para dentro da cavidade digestória e lá ocorre o restante da digestão. Por que eu digo restante da digestão? Porque neste grupo de animal, ele tem uma digestão extracelular e uma digestão intracelular. Ou seja, a digestão dentro da cavidade digestória, e depois que esse alimento é pré-digerido na cavidade digestória, vai ser terminado de digerir dentro das células. Tá bom? Professor, legal, ele tem uma cavidade digestória. E aí?
E aí que o seu sistema digestório é um sistema digestório incompleto. O que isso quer dizer? Ora, o que seria um sistema digestório completo? Todo aquele que tem um orifício de entrada e um orifício de saída. Né? Como no nosso caso, nós temos um sistema digestório completo. Boca, por onde entra o alimento, né? E a parte de baixo onde saem os dejetos. No caso desses animais, eles não têm sistema digestório completo, ou seja, seu sistema digestório é incompleto. Pelo mesmo local onde entra o alimento, saem os dejetos, ou seja, pela boca, né, a entrada da cavidade digestória. O alimento entra, ocorre a digestão, tá? E aí sai o restante do alimento que não é mais utilizado, sai por ali pelo próprio orifício da boca. Os quinidócitos, caros alunos, conforme vocês estão vendo nessa imagem, certo? O que é que ele tem principalmente? Um gatilho e um nematocisto. Esse nematocisto, ele tem ali uma substância urticante, né, que queima, certo? Então, isso é muito comum quando os banhistas estão na praia, entram em contato com uma água viva ou com a caravela, acabam se queimando porque os quinidócitos acabam pegando na pele, certo? E o simples fato de tocar na pele já ativa o gatilho, e esse gatilho manda para dentro do corpo da pessoa um líquido urticante, certo? Que queima, certo? Que sai exatamente aí do nematocisto, tá bom? Então isso, agora veja só, imagine essa queimação no corpo de um banhista grande, alto, né? Por exemplo, você, certo? E você se queimou, teve ali um desconforto durante tempos, né? Mas você acabou com o tempo passando essa dor. Agora imagine um animal, um peixezinho pequeno, como do tamanho desse pincel, né? E não só o fato de o quinidócito encostar, mas enrolar no animal todo, né? Então é para isso que serve o quinidócito. Ele envolve o animal, né? Libera o líquido urticante, faz com que o animal fique paralisado ou até mesmo chegue a morrer pelo choque anafilático, e aí leva esse animal para dentro da cavidade, então ocorre a digestão, né? Então isso é a digestão dentro do grupo dos quinidários, ok? Então é um processo, vamos dizer assim, bastante simples de se aprender, né? Os tentáculos capturam o alimento, levam para a cavidade digestória, ocorre a primeira digestão, o restante sai pela própria cavidade digestória e o alimento pré-digerido vai terminar de ser digerido dentro das células. Digestão extracelular e digestão intracelular. Dentro desse grupo de quinidários, nós conseguimos dividir eles em 3 grupos diferentes, que é muito importante para o nosso estudo agora, tá bom? Os hidrozoários, os sifozoários e os antozoários. Isso é só para classificar os tipos de colocar em grupos separados, tipos diferentes e anatomia, bem como locomoção desse tipo de animais. Por exemplo, os hidrozoários. Os hidrozoários envolvem as hidras, como o próprio nome diz, e as caravelas. Né? Os sifozoários, as águas-vivas de forma geral. Por quê? Porque sifozoário? Porque eles nadam como se fosse sifão. Pega a água, solta e impulsiona o animal um pouco para frente. Né? E os antozoários, a anêmona do mar e os corais, que são aqueles que não se locomovem. Né? Então, nós temos esses 3 grupos, que, conforme eu disse, não é algo importante para nós no nosso estudo do 7º ano, mas é bom saber que existe uma pré-classificação dentro desse grupo de quinidários que se divide em 3 grupos: hidrozoários, sifozoários e antozoários, cada um aí com seus respectivos, né, representantes. Então, falamos agora, já falamos da estrutura do corpo, né, da divisão do grupo em 2 grandes grupos, pólipos e medusa. Falamos da digestão, que é a digestão intracelular e extracelular, né? Falamos também como ocorre essa digestão, quem é o responsável por capturar esse alimento para esses animais, a célula que age principalmente aqui, que é o quinidócito, né? Lembre-se, só para a gente recapitular um pouquinho, lembre-se, tá? Lá nos poríferos nós temos uma célula específica de captura de alimentos, né? Quem é? Isso, exatamente, tá? Então, ali, quando nós temos os coanócitos que trabalham nos poríferos, aqui nos quinidários nós temos os quinidócitos, tá? Então é bom já assimilar isso, a captura de alimento, digestão nesses grupos de seres vivos, né, de animais. Vamos falar agora de reprodução. Assim como lá nos poríferos, aqui
aqui no grupo dos quinidários, nós também temos dois tipos de reprodução, tá? Uma reprodução sexuada e uma reprodução assexuada, e mais uma outra reprodução chamada de metagênese, que a gente vai explicar aqui passo a passo, tá? Um a um. Lembra lá nos poríferos que nós tínhamos dois tipos também de reprodução, né? Vou começar com a sexuada aqui, ó. Bom, a reprodução assexuada é só lembrar do mesmo processo que ocorre lá nos poríferos do brotamento, certo? A hidra, eu tenho aqui um exemplo de uma hidra, né? É uma medusa do tipo, é um quinidário do tipo pólipo, tá? Onde este animal gera um broto, esse broto cai formando uma hidra nova. Pronto, simples. Assim como ocorreu lá no grupo dos poríferos, tá? A reprodução sexuada, também como ocorreu lá nos poríferos, uma hidra ou um quinidário macho libera, tá? Libera o seu espermatozoide, onde vai chegar até uma hidra, onde ela vai gerar, aí nós vamos para cá, gerar um broto, certo? E esse broto vai cair formando uma nova hidra, certo? É só lembrar que quando nós chegamos aqui, o processo volta para cá. Tá? Quando esse espermatozoide chega e fecunda o óvulo aqui, então vai surgir um broto, né? Vai surgir um brotozinho aqui, certo? E esse broto vai cair formando uma nova hidra, tá? Como um processo anterior aqui na reprodução assexuada, tá bom? Esses são os dois tipos de reprodução que existe no grupo dos quinidários. Agora, existe uma terceira forma de reprodução, que é a metagênese. Bem, conforme vocês estão vendo na imagem, né? Deixando a imagem, podemos até ampliar ela aqui. Conforme vocês estão vendo na imagem, nós temos um quinidário, vida fixa. Ela libera, por reprodução assexuada, um quinidário de vida natante. Esse quinidário de vida natante se reproduz de forma sexuadamente, liberando, neste caso, um óvulo, depois virando uma larva ciliada até encontrar um substrato, onde ela vai se fixar e viver ali uma vida sexual, uma vida parada, né? E pode retornar aqui todo esse ciclo. Então, conforme você viu na imagem, nós temos esse tipo de reprodução que é chamada de reprodução metagênese, que envolve os dois tipos de reprodução ao mesmo tempo, a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Então, quais são os três tipos de reprodução que nós temos aqui? Sexuada, assexuada e metagênese, ok? Então, é isso o que envolve a reprodução dentro do grupo dos quinidários. E para encerrar essa nossa videoaula de ciência, que envolve aqui o reino animal dentro dos invertebrados, eu deixo para você uma indagação. Qual a importância desses animais dentro do ciclo natural da vida, dentro do meio ambiente? Será que é tão importante assim? E eu não estou falando só dos quinidários, estou falando de quinidários e poríferos. Nós vimos que os poríferos, eles são responsáveis por fazer captura dos plânctons e aí se alimentar dos plânctons. Se alimentam de pequenos crustáceos, se alimentam de lesmas e até mesmo alguns peixes pequenos. Mas algumas espécies também de corais, eles conseguem fazer a filtração das partículas orgânicas dispersas na água. Então esses animais têm uma importância tão grande para o nosso meio ambiente, principalmente o aquático marinho, porque eles fazem uma filtração da água, limpa tudo aquilo que existe na água. Vamos dar um exemplo bem prático, nas nossas cidades, nas cidades grandes, é muito comum a gente ter sistema de esgoto, infelizmente, lançado dentro do mar. Esse esgoto que vai entrar dentro do mar, se você chegar noutra parte do mar bastante distante, uns 30, 40 quilômetros mais à frente, ou menos, você vai ver que a água do mar já está um pouco mais limpa. Ah, professor, é porque existe muita água no mar, mas a poluição também é grande. Quem faz a limpeza dessas partículas orgânicas? Aí nós temos os estudos que nós estamos falando de protozoários que faz isso, algumas algas que fazem isso. Nós temos também alguns quinidários e poríferos que fazem isso.
Então, eles são de extrema importância, além de sustentar uma grande variedade de vida marinha, aonde os corais se montam, né? É onde os peixes encontram abrigo, encontram alimentos, e aí eles conseguem, né, fazer um microbioma onde eles começam a se alojar. Então, esses animais são muito importantes. Então, nós vamos deixar aqui uma lista de exercícios para vocês, né, no final da nossa aula. Dá uma pausa no vídeo, tenta resolver essas questões, aprimorar o conteúdo para que a gente possa entender e facilitar os nossos estudos. Não esqueça de ver também a lista, né, do que precisamos estudar em todo o reino animal, que está lá no início deste vídeo. Pois, se a gente começar a colocar essas informações na cabeça do que eu preciso estudar para o reino animal, aí eu vou ter um aprendizado mais fácil, um aprendizado mais dinâmico dentro dos estudos. Tá? Então, só para a gente encerrar, né? Nós vimos como esses animais vivem, aonde vivem, como se alimenta, como o alimento é digerido, como o alimento chega no corpo todo. É isso? Qual a reprodução, tá? Qual a forma do sistema digestório, se é completo ou se é incompleto. Nós vimos que os poríferos não têm sistema digestório, né? Já os quinidários já têm, apesar de ser um sistema digestório incompleto, tá? Então, tudo isso nós precisamos estudar. E a importância desses cardíaos para o meio ambiente. Tudo bem? A gente se vê na nossa próxima videoaula.